Fala, Jambo. É, mais ou menos, Jambo. A gente tá no finalzinho da live. O Jambo tá perguntando aqui, Cheguei chegou tarde. tarde. Não, chegou nada. Chegou cedo para a próxima. É um cara de pau, né? Não é? Cheguei tarde, mas não é elástica. Oi, Dani, e aí, minha irmã? Tudo certo? Dani, tudo jóia? Bom, aí, Peron, vamos lá, tem a fase aqui. Interessante que eu fiz uma anotação aqui da lei do talião, cadê? Ah, a lei do talião, que é a lei do. Interessante, né? Que a remissão, né? A redenção de Matraga, né? Porque o Joãozinho Bem utilizava a lei do talião, que era a mesma que Matraga também usava no começo, né? É. Olho por olho, dente por dente, a regra, né, do jagunço e pistoleiro do sertão. E no final, o Matraga utilizou a lei do coração, né? A lei da justiça, a lei cristã, de não permitir, né, que o Joãozinho Bem matasse o filho do Senhor injustamente, porque o pai, o filho, né, um dos filhos dele, matou um cara do bando, que foi o Juruminho. Então, já sabemos tudo o que aconteceu, não é? A Áurea Hora acontece lá com do Matraga, né, quando ele realmente faz justiça, não permitindo que Joãozinho Bem matasse um filho de forma injusta. Os dois lutam, não é? E acontece a morte dos dois. E é interessante que o nome Matraga volta, né? Nesse finalzinho também. O nome dele vem à tona novamente. Então, Augusto Matraga fechou um pouco os olhos, com um sorriso intenso, enfim. Aí, como eu estava falando, né? Deixa eu dar uma louca para Pamela. Pamela, tudo bom, minha linda? Você falou comigo, você deve ter saído, voltou, tá? Tudo bem? Também com saudade de tu, de ti, tá? Valeu. Vamos colocar na extensa agenda pós-pandemia um cafezinho com esses amigos cultos. É bom, né? Você paga? Se você pagar, tô dentro. Detalhe, viu? Ah, Na livraria Jaqueira, tá certo? Local massa. Fala, Perão. Vai lá, paga, ó. Tá não, vendo? eu acho que já tá, a gente vai se encaminhando já para o fim, né? Para finalizar a live. Aham. Eu queria trazer um elemento, pelo menos de minha parte, assim, um elemento final, que é como o Rosa ele gostava da estrutura proverbial, né? Ele vai recuperar os provérbios do sertão todos, assim, muito, todos não, mas muitos provérbios. Então, o narrador, né, dizendo que Augusto não percebeu o mau momento que estava tendo, até o declínio. Aí ele diz assim: para quem não sai em tempo de cima da linha, até apito de trem é mau agouro, né? Então ele vai Fantástico recuperando isso. esse saber popular e vai colocando É, no texto, vai refigurando, né? Vai dando sal. Quer dizer, no final das contas, você vai ouvindo, você vai conhecendo muito de toda essa sabedoria, né? Que está temperada com uma linguagem poética que é o próprio Rosa refazendo. Olha para isso aqui, né? Da poeticidade da linguagem. Cresceu poeira de peneira. Olha a visualidade, né? Cresceu poeira de peneira. A estrada ficou reta, cheia de gente com cautela. Então, o trecho é extremamente musical, né? Você cresceu poeira de peneira, temos rimas internas aí, né? A estrada ficou reta, cheia de gente com cautela. E aí, reta e cautela rimando, mas com uma rima muito típica do sertão, uma rima espanhola, inclusive, né? Que é a rima toante, em que a vogal, a vogal tônica é que rima, né? uhum. Então, ficou reta, cheia de gente com cautela. Você vai vendo o ritmo marcado, com a rima marcada, né? E com a imagem, olha que imagem bonita, a poeira, cresceu poeira de peneira, aquela poeira fininha, né? Ou seja, esse pontilhismo impressionista que o Rosa consegue imprimir
no seu texto. Tudo isso com também uma musicalidade que a gente poderia dizer uma musicalidade impressionista. Então, de repente, um Debussy aqui meio que revigorado na fala do Guimarães Rosa. Já pensou? Então, Eu, é isso. Como ele é artista, como o Guimarães Rosa, ele transforma toda essa saga em raridade de linguagem. Ele faz com que a linguagem... Ele é um autor, no sentido latino do termo, porque tem escritor que não é autor. Tem escritor que ele é redundante. O que é o autor? Autor justamente era o general romano que tinha... Quando ele conseguia vencer uma batalha ou vencer uma guerra e anexava o terreno do inimigo, ele aumentava o terreno que ele já tinha, ele aumentava as terras do seu reino anterior. Quando ele anexava, ele aumentava, então ele era um autor, ele ficava maior, né? Então, o escritor, nem todo escritor é autor. Se o escritor ele anexa mundos, ele consegue fazer anexação de mundos, fazer com que o nosso mundo seja maior do que era antes, ele é um autor. Se não, ele é somente um écrivain, no sentido bartesiano. É só um escrevente. É quase que um tabelião. interessante, é isso mesmo. E interessante que essa imagem, né, da poeira, a- as ações sinestésicas também são ativadas, porque parece que você ouve como é que chama? O É, cavalo, né, trotando, o trote do cavalo isso. levantando aquela poeira bem fininha que, poxa, Bem só em fininha. linha reta, só em linha reta você percebe isso. E lembra também os filmes já de Sérgio Leone, lá, É, aqueles filmes bem antigos, né, de Bang Bang, que tinha muito disso também, interessante. Aí, Peron, nessa questão do final, né, da fase de transmutação, na alquimia, como eu estava falando, há também os três pontos, né, do nigredo, do albedo e do rubedo rosa, né, o rosa rúbia, que é exatamente o sangue derramado na luta final, né, é que se consegue o ouro, ou seja, na fase nigredo, você tem o matraga, né, na fase da depressão, que é o começo, aquele momento da reconfiguração do humano. O albedo é quando se obtém a prata, né? Ou seja, ele está já pronto para enfrentar a vida. E no é, final, né, o que tem de mais precioso, que é a justiça, a redenção, a salvação, o ouro é conseguido, né? Já que o ouro ele é o ouro puro para que possa realmente você tirar, tem que aquecer bem muito, né? Aquecer bem muito e quando você aquece muito o ouro, a sujeira vai indo para as extremidades. Aí quando você obtém realmente a, a, a pureza, né, do ouro. Então, no final, acontece isso. No final, Matraga é praticamente purificado, em que tirou-se o melhor dele, apesar dele estar, não é, aí também na questão cristã, não é, vendo, como se estivesse vendo os céus abertos, apesar de estar cheio de sangue, ele está sorrindo, ele está feliz, que conseguiu se redimir, entendeu? É bem uhum. interessante essa parte final também. O que já me colocou aí. Se o autor Se o cria, o autor escrevente cria, só o escrevente copia. só copia bartesianamente, sim. O escrevente, ele é um burocrata, né? E Daniel botou uma coisa aqui, pera, deixa eu ver se eu retorno aqui. Não sei se tu leste antes. Não, Aqui, cadê? Aqui, ó. Ela disse que eu pedi para ela pagar, né, o café. Ela colocou aqui, até parece que esses cavaleiros me deixariam pagar. O que é que tu responde, cara? eu deixaria, lógico. Estamos nos tempos modernos, dona Dani, nem Eu venha. pensei, eu pensei a mesma coisa, né? Afinal de contas, direitos iguais, já que elas reclamam tanto de direitos iguais, deixa elas pagarem mesmo, pô. Mas o Rosa, eu acho que ele tem uma importância. Primeiro que, como é bom voltar a Guimarães Rosa. Eu queria agradecer muito, Diógenes, assim, pelo seu convite, porque é uma oportunidade de voltar ao Rosa. Ele faz com que a gente tenha, de novo, aquela sensibilidade para a linguagem, porque o risco para nós todos, né, e para quem trabalha com a linguagem, é justamente a gente não perceber a potência. Um estrangeiro, ele sempre vai estar mais atento para a nossa própria língua do que nós mesmos. O Rosa, na hora que ele gera um estranhamento no nosso idioma, ele faz com que nós sejamos estrangeiros. E aí a gente, de novo, volta a ter atenção para o idioma.
que no final das contas é o nosso próprio tecido, né? A língua é o que nos constitui, né? Inclusive, a nossa visão de mundo, em boa medida, é filtrada pela língua, né? As palavras que usamos, as sintaxes que usamos, tudo isso já é uma espécie de diagramação do nosso espírito. Mas o rosa, ele desarticula, ele desmantela para que o nosso espírito tenha a possibilidade de se rearticular, de ter outras configurações, de ter outras arrumações. Porque senão a gente vai ser sempre um espírito arrumadinho. Mas aí é aquela coisa, é onde entra a crítica, né? Quem nunca entrou em crise, a gente aconselha que entre. Porque é na crise que a gente se repensa, é na crise que a gente se remodela, né? E aí a pandemia também tem essa função nesse caso, né? Infelizmente é uma crise, infelizmente a gente está passando por esse momento tão doloroso, mas espero que a gente saiba, com isso, também extrair remodelações, né? Então, o Rosa, ele vai estabelecer essas metáforas, esses links, a gente vai fazendo, o mundo vai se transformando numa rede, e não em elementos soltos. Eu acho que um grande escritor, como autor, é isso que ele faz. Exato, até é interessante o que você falou, porque eu pensei a mesma coisa, esse momento de pandemia a gente quem sabe, né, passando por um momento de purificação, ou de purgação, podemos dizer assim. É. A gente reclamava tanto que não tinha tempo, né? A gente reclamava tanto que não tinha tempo, a gente reclamava tanto que estava um corre-corre danado. Agora a gente parou. Tempo Uhum. é o que a gente mais tem. É. Eu escutei um pastor dizer que disse assim, olha, perguntaram para ele o que ele achava desse momento. Ele disse uma coisa muito, muito para mim que eu acredito nisso, cara. Ele disse, olha, Deus está amando a gente. Deus está amando a gente nesse momento. É como eu vejo. A gente que reclamava Uhum. tanto que não tinha tempo nesse momento, o que mais a gente tem agora é tempo. É. Famílias aí podem ser reconstruídas. Pessoas podem ter um momento maior entre os seus. Relacionamentos que antes poderiam se acabar. Infelizmente a gente pode ver isso como generalização, mas, poxa, é bom ver esse lado positivo. Não é? Quem sabe casamentos que estavam para se acabar, de repente, nesse momento, o casal sentou para conversar, para se reconciliar, para colocar realmente assim o que está havendo. Não, eu não estou falando isso como generalização, mas assim, a gente sabe que é possível isso acontecer. Claro que É. outros vão se separar, afinal de contas, na China o número de divórcios foi altíssimo, né? Exatamente. Aqui também não vai ser diferente, mas também esse é o momento das famílias se reconciliarem. Quem sabe filhos aí que se sentiam tão sós agora tão bem, né? Estão começando a ter a atenção dos pais em Uhum. casa. Já que os filhos talvez reclamavam tanto que os pais não estavam em casa, só viviam trabalhando, não davam atenção a gente, eles sentiam isso. A gente sabe, Perão, que o que prevalece em muitos nossos alunos são o quê? Carência afetiva, cara. Não, sem dúvida. Não, estou achando engraçado porque a Tereza colocou aqui, eu se separo, né? Eu se separar. Não, sim, claro. Eu sei, é Não, verdade, claro, estou Teresa. brincando. A gente, não, como eu falei, não dá para generalizar, entendeu? Não, eu Não, sei, eu melhor, eu estou não, brincando, tá não, tranquilo. eu só estou reforçando, Ferão. Não dá para, não tem como generalizar, até porque seria uma estupidez de minha parte. Mas assim, esse momento também é um momento de, quem sabe, de muito relacionamento se reconciliar, né? É. Ou se não, como disse o Bode Gaiato uma vez, não sei se você viu essa piada, rapaz, eu estava em casa, esse tempo que eu passei em casa, eu conheci uma mulher bem diferente, parece que era minha mulher, fazia tempo, fazia, eu não Por sei, aí. ela é uma pessoa legal, não fazia tempo que eu não a conhecia tão bem como eu estou conhecendo agora. É. Então, assim, o que a gente mais tem realmente nesse momento agora é tempo, né? Quem sabe essa pandemia nos faça, né, passar por um processo de purgação, um processo de reconhecimento próprio, de voltar-se para dentro, porque querendo ou não, está causando realmente uma agonia em muita gente, não é? Um alto nível de estresse, um alto nível de ansiedade, mas faz parte da vida, não é? Quem não souber trabalhar as Isso. emoções, se não souber trabalhar as emoções, infelizmente vai sucumbir, né, cara? É. Enquanto na obra a gente viu o quê? Que Matraga estava lutando contra a própria natureza. E eu acho que essa é a luta maior da gente. O É isso aí. conhece-te a ti mesmo é luta interior, cara. Não é fácil, E entendeu? continua, né? É, Conhece-te a ti mesmo para seres quem és. Isso geralmente é eliminado da frase, mas é fundamental. Conhece-te a ti mesmo para seres quem és, que no final das contas é o próprio percurso do Matraga, né?
Exato. Conhece a ti mesmo para seres quem E és. perceba que no final o Matraga estava feliz, porque ele sabia que ele conseguiu de volta a sua identidade. Morreu, Ele construiu morreu. uma outra identidade, né? Ele construiu uma outra identidade. Ele tinha uma identidade, essa identidade fluiu até que chegou a aquela coisa do Montaigne, né? Na morte, a identidade é tudo o que você foi, né? Porque o que ele foi, aquele sujeito puramente dionisíaco, também constitui a identidade dele. O que é Matraga? Matraga é tudo isso. Matraga não é só o final. Matraga é tudo que ele foi nesse percurso, né? E essa coisa da baldança do Guimarães Rosa, que ele tanto é tão cara para ele, essa coisa da fluência, né? Uhum. A identidade é algo que flui, é algo que se transforma, não é algo que se hipostasia, né? Então, assim, quando ele chega no final, ele chega com essa síntese, mas essa síntese é tudo que ele foi, é a vida toda dele está ali dentro, né? Então, quase como se fosse uma espécie de cor branca em que todas as cores estão dentro, né? Uhum. Então, é nessa leitura da identidade como uma fluência, aí sim, aí ele chega no final com essa identidade, com a identidade da fluência e com todas as outras dentro. Tanto é que essa confirmação da própria identidade, o João Lomba foi quem fez. Olha, você não, o João Lomba falou, né? Olha, eu sabia que conhecia você de algum, ou seja, houve a confirmação da identidade dele. É como o Teresa Isso. colocou aí agora, né? Quando você não sabe quem Um tu, quando você não sabe caleidoscópio. quem és, certamente alguém definirá. É verdade, Teresa, alguém vai te definir, mas alguém vai te definir a partir da visão dele, a partir da imaginação dele, mas só você sabe quem você é. As Nem você pessoas. sabe quem você é, diria Freud. Não, é verdade, mas assim, eu estou dizendo que as pessoas têm essa mania de querer nos definir, de É. querer jogar, colocar em nós uma impressão que é dela, uma impressão que geralmente é uma projeção de quem ela é. Toda Então as pessoas, subjetividade é intersubjetiva. Você pois precisa é, do olhar do outro para se constituir, né? mas A é que tá, pera, eu não identidade e posso, a subjetividade é intersubjetiva. é verdade, Eu lembro do René Girard falando disso. mas eu não posso permitir eu penso assim, eu não posso permitir que o olhar do outro me defina, seja entronizado e eu viva conforme aquela impressão. Não, mas meio que o que eu quero dizer é o seguinte: claro que a gente vai lutar contra isso, mas a gente foge de um para cair nos braços do outro. A gente sempre é formado pelo. A gente não é somente o outro, mas a gente é todos os outros que a gente pode viver. A gente é Ah, aquilo sei. que a gente recebeu da família, a gente é aquilo que a gente recebeu dos amigos, do futebol, a gente é aquilo que a gente recebeu da igreja, a gente é aquilo que a gente Eu recebeu sou o que da sou, faculdade, a gente é tudo isso. eu sou o Então, que sou porque me o relaciono com quem me indivíduo relaciona, né? sozinho, ele não se constitui, ele se constitui justamente por todos esses olhares que ele foi colhendo, que ele foi no seu próprio filtro, conscientemente ou não, ele foi também se construindo, se constituindo. É nesse sentido, né? Que toda a subjetividade é intersubjetiva. o que você falou realmente é verdade. A gente é um caleidoscópio, como a Teresa colocou aí, né? Escreveu. Lacan é a metáfora do espelho. Isso. Isso, a O questão dos caleidoscópio. eu sou o que sou, uma frase que eu ouvi de um pastor, eu sou o que sou porque me relaciono com quem me relaciono. Por aí. Então, a gente é aquilo que a gente é um monte de pessoas, né, em nós, mas não podemos pelo menos eu penso assim, não podemos permitir que essas pessoas que fizeram parte da nossa vida nos desconstrua da nossa verdadeira essência. Entendeu? Como eu falei do Matraga. O Matraga para mim foi desconfigurado, porque ele não, ele tornou-se aquilo devido à criação que ele não teve. Só teve criação de quem? Da avó, né? E para mim, no final, você falou que ele fez outra identidade. Eu penso que não, eu penso que ele se reconfigurou. Porque o momento de purgação dele lá atrás, na coça que ele levou, o fez, o fez praticamente voltar-se para dentro. Se a gente está dizendo que ele encontrou a sua identidade, onde é que ela estava? Essa Talvez não. identidade final, ela estava onde? Pois, estava nele, já estava nele, só que foi E desconfigurado apareceu lá onde isso? atrás. Hã?
E onde é que estava em algum momento? Onde é que ela aparece, essa identidade? Eu penso que no processo de reconfiguração, desde o momento que ele E estava é na. construído, mas não tinha antes. Para mim, tinha por quê? Porque foi desconfigurado lá atrás. Mas lá Entendeu? Ou atrás, seja, esse ele era sujeito que ele criança era, ainda. não Havia uma aparece em nenhum identidade. momento. É, Esse eu sujeito que ele sei. vai ser essa síntese do apolíneo com o dionisíaco não está antes. Isso é um processo de construção. Uhum. Não está antes. Antes, É, o que acontece, ele é muito Dionísio, depois ele passa a ser apolíneo, e depois ele encontra, ele equilibra. constrói essa fusão. Equilibra. Né? É, Essa fusão final não é, está em nenhum entendi. momento antes. Entendi, ok. Entendi. Em nenhum Agora momento entendi. acontece isso antes. Se olhar. Ele não tá, a narrativa não mostra ele sendo isso, esse indivíduo apolíneo e dionisíaco. Não, em nenhum momento aparece isso. Ao contrário, ele justamente por não ter tido uma formação familiar, fez com que ele tivesse uma formação dionisíaca, sem moderação, sem tudo isso. Ele é o percurso que vai transformando ele, vai colocando ingredientes apolíneos para que gere essa síntese final, que não estava em nenhum momento antes. É por isso que eu digo que tem uma identidade que se constrói. Ela não está em nenhum momento antes. É uma Entendi. outra identidade que se Não, nesse ponto forma. eu entendi. Nesse ponto Né? eu entendi. Aham. É, realmente faz sentido. É porque eu estava Mas vendo vamos finalizar? Deixa eu fazer essa análise aqui, é porque eu tava vendo pela seguinte perspectiva. É, a gente é alguém Você está quando querendo nascemos. colocar um olhar platônico para a coisa, né? Não, acho que não, Perão. Acho que. A gente tem uma reminiscência do que Não. era, tem uma essência anterior. Assim, a nossa essência mesmo, ela, com os processos de interação sociais, se eu permitir que, como Teresa apresentou, né, o outro me defina e eu intronize isso, eu não serei eu em essência. Mas nós Eu não serei, somos. eu serei um eu em aparência, que é o que tá, que é o que eu mais vejo hoje, principalmente na própria personalidade do jovem. Essa ideia de ter que ser algo imagético. Hum. As redes sociais praticamente fizeram com que muitos jovens imprimissem uma identidade que não são deles. Mas eles precisam expressar um personagem para serem aceitos na rede social. Nós todos Só que, fazemos isso toda hora. eu sei, Peron, eu sei, mas é que tá. Mas no nosso caso, que temos essa consciência, eu penso que a gente não permite que essa personagem nos domine. É claro que, infelizmente, nós somos personagens em alguns momentos. Isso é verdade, está no ser humano. Mas, maduramente, a gente não permite que esse personagem tome conta da nossa identidade. Eu estou falando por mim. Será? É, realmente, eu posso. Será? Às vezes a gente, então, às Eu vezes a luto, eu gente luto contra acha eu luto contra a que tem uma personagem. voz autoral, mas no final das contas é o eco de uma voz que a gente não está vendo de onde vem. Né? É como eu Tem falei, isso. eu luto contra essa ideia, sabe? Essa ideia de eu não me tornar um personagem. Não, é uma luta, mas assim, não significa que a gente está vencendo toda hora e Eu não sei. significa que a gente não está sendo derrotado com muita Aí frequência. que tá, por interessante que tu falou, porque assim, nos leva de volta à matraga, nos leva de volta às tentações. Ele estava querendo ser alguém. Hum. Ele tava querendo talvez confirmar essa nova identidade. Mas as tentações fizeram com que o velho matraga surgisse, né? E claro, isso acontece conosco o tempo inteiro também. Toda hora. Até a camisa você Exato. está usando. Como assim? Eu não É, entendi. não tô brincando, não. Até a nossa indumentária, ela é uma constituição social. Assim, a gente não tem consciência de que o olhar do outro está nos construindo. A gente, na hora que a gente vai comprar uma roupa, por exemplo, na hora que a gente vai usar um modelo de óculos, não é algo que veio de uma essência nossa, ou que a gente. Não, é algo que a gente aprendeu a admirar, a gente aprendeu a apreciar por uma série de ensinamentos, né? Ensinamentos estéticos, ensinamentos éticos. Tudo isso são como é que poderia dizer, pitadas do outro no nosso próprio ser. A coisa da essência, eu acho que é como
Você vai tirando como uma cebola, né? No final das contas, qual é a essência? A essência é nada, né? Você é Claro, você pode ter alguns padrões de valor, você tem nós todos temos valores, mas até esses valores, conscientemente ou não, eles são uma herança que a gente vai ter e que a gente admira. Veja, tem a herança, aquilo que é social, aquilo que é histórico, aquilo que não nasceu com a gente, né? A gente vem de um seio familiar, a gente vem de um seio escolar, um seio social, a gente está ali. A gente vai herdar ou a gente vai comprar ou não essas coisas, né? Mas a gente vai procurar outras. Essas outras também não são algo que a gente construiu ex nihilo, né? Do nada, a bovo. Não. Isso é algo que já está construído, isso tem uma construção social. Por exemplo, tem alguns valores que eu não compactuo, né? Valores de comportamento, valores de fé, de um bocado de coisa. Uhum. Então, eu não compactuo. Eu vou procurar outra coisa que eu não gerei. Isso já veio. Agora, eu me identifico, eu digo, opa, é isso que eu quero, né? Isso daqui é interessante, mas por que aquilo ali? Aí vem a pergunta, mas por que aquilo me interessa? A gente pode ter uma olhada da essência do Platão, né? Ou seja, a gente, na verdade, está reconhecendo algo que está anterior à nossa própria existência, que é a nossa essência. E a gente está se lembrando desse valor e está colando nele agora. Ou, então, a gente está de uma perspectiva mais imanente, menos platônica, a gente pode, sem se dar conta, apenas estar comprando coisas que a gente acabou herdando de família, de uma voz de um familiar, de um parente, de um amigo, de um religioso, né? Enfim, de uma pessoa que a gente admira, de um professor. Tudo isso é construção nossa. Ou a gente... porque vai chegar num momento que vai ser irredutível, depende do ponto de partida. Se eu tenho um ponto de partida platônico, que tem uma essência anterior, e que depois tudo que eu vou escolher é uma reminiscência, uma lembrança dessa minha essência, ok. Né? Agora, se a minha visão é imanentista, então tudo que eu vou comprar, tudo que eu vou comprar no sentido de colar, né? Dizer isso daqui me agrada, isso daqui é o que eu quero para minha vida. E aí é uma construção social, se eu tenho uma visão imanentista, conscientemente ou não, tem coisas que ficam lá no fundo da consciência, né? Aí a gente vai para uma visão freudiana que a gente não é dono nem da própria casa, tem ações que a gente vai ter que a gente não sabe por que a gente está tendo. Bom, vai depender da perspectiva. Se é uma perspectiva transcendental nesse sentido platônico da reminiscência, chega um momento que é incompatível, é água e óleo. Então, a gente vai passar 20 dias falando aqui e não vai chegar a ponto nenhum, porque os pontos de partida eles são água e óleo, né? Depende de como a gente vê. E dependendo de como a gente vê, a gente vai chegar a caminhos diferentes. A visão que eu tenho é a visão teológica, entendeu? A visão que me fez identificar um pouco da conversão do Matraga, entendeu? Ele saiu de um estado, vamos dizer assim, como diz a teologia, né? De carnal para um estado espiritual. Só que não espiritual no sentido sobrenatural, no sentido transcendental, mas no sentido humano, entendeu? Uhum. Porque interessante que houve uma desconstrução em mim nessa visão teológica, né? Infelizmente a gente tem ensinado de que a gente tem que ser depois que passa, né, a viver a vida cristã na essência do Cristo, tem que ser espiritual, tem que ser santo. Santo é aquele que faz e acontece. Esse ensinamento é completamente errado, que as igrejas ainda perpetuam. Quando, na verdade, a discussão que aconteceu foi: quanto mais santo, mais humano. Quanto mais humano, mais sangue bom. Quanto mais sangue bom, mais você vai amar. Quanto mais você vai amar, você vai espalhando a sua fé Uhum. à medida que você vai crendo, à medida que você vai espalhando essa humanidade. Uhum. Então, eu analisei o Matraga, Cláudio, logicamente que o nosso papo me fez ter uma expansão desse conhecimento, claro, mas eu analisei muito o Matraga por essa linha também, teológica, de que ele saiu de um estado carnal para um estado espiritual, não no sentido transcendente, mas no sentido humano, entendeu? Então, a humanidade, para mim, no final,
é o que prevalece nele. O amor que ele teve para poder, vamos dizer assim, amenizar, que ele não matou a natureza carnal dele, a natureza dionisíaca. Uhum. Ele não matou. Ele praticamente é o que acontece conosco quando há a conversão. A conversão não mata a velha natureza. A conversão não mata o Não, pecado. Não mata. essa Está dicotomia é lá. equivocada. O que acontece é um. Agora você vai saber controlar o seu lado carnal do seu lado espiritual. O lado espiritual é humano. Tem Só um que trecho, essa luta é triste, que vez por outra você vai cair, como uma traga quase cai em determinados momentos. Entendeu? Então isso vai ser inclusive, constante. Diógenes, tem um trecho do. Aliás, o conto ele ensina isso em vários momentos, tem uma hora que o Matraga diz assim, o narrador, na verdade, diz: não, as pessoas não deveriam ter dó do Matraga porque não tem tentação. Quando ele tá justamente no tombador, vem essa ideia, não tem tentação. Então, porque se não tem tentação, não tem sofrimento. O mérito existe justamente quando aparece a tentação. Aí é quando vem o mérito, porque é o da escolha. Se você não tem a tentação, você está se salvando por uma contingência, mas não por um mérito. Sim. Aí tem uma hora que o Matraga diz: agora estou sendo tentado e estou vencendo o diabo. Tem uma luta aí, e aí eu estou tendo o mérito da vitória. Mas se o diabo não aparece para te tentar, então não tem essa vitória. Agora, essa dicotomia de corpo e alma, eu gosto muito da imagem do Otávio Paz, quando ele diz que usa a árvore, né? Ele diz: a árvore, ela almeja o céu, mas ela se alimenta na terra, né? Então, agora, é o que você está dizendo, né? Tudo vai depender de como a gente vai moderar. O texto fala disso. Não é eliminação, é Sim. moderação. Né? A gente não elimina o nosso desejo. É impossível isso. Porque o Até, desejo é um instinto vital. até porque ele é, né? É o Até princípio de por, vida. exato, até porque essas lutas elas são necessárias para lembrar que você é humano. Não para dizer Sim, que não para dizer que você, como infelizmente foi ensinado a mim, os anos de cristão que eu vivi, que a gente tem que ser transcendente. E essa transcendência nunca chegou e nunca vai chegar. sim. Porque a conversão, ela traz a natureza do Cristo para você. E eu analisar o caráter e a personalidade de Jesus, você vê que ele era humano. Ele se comportava como humano. Isso. Havia os momentos de transcendência, havia, mas não era constante. Jesus fez muito mais coisas pelo próximo, por amor, coisa que a gente tem que fazer, né? Mas não fazemos porque nossa natureza egoísta e carnal ainda prevalece. Então, a natureza, nesse momento, do ponto de vista cristão, é a humana. É aquela natureza que, de acordo com o Éden, né, perdeu-se lá atrás. Exato. Deixou-se cair. O Entendeu? Cleiton Então, colocou aqui, ó. ao resgate do humano a partir da conversão na própria pessoa do Cristo. Aí você falou de mérito. É interessante isso. Porque o mérito agora Não, não passa a ser nosso. O mérito agora não é nosso. O mérito agora é de Cristo, que está com a natureza dele em nós. mas Entendeu? até tem o mérito de aceitar o Cristo. Ó, o Cleiton coloca aqui, ó. Nesse tipo de luta, difícil é mais louvável. É difícil, mais louvável ser Jó, mas é impossível não ser Fausto, exatamente. Eu lembro dos irmãos Karamazov. Tem esse diálogo todo, ele tem bom, é uma tradição longa, né? É o Jó, né? Nos Irmãos Karamazov, quando Dostoiévski escreve assim: Deus e o diabo estavam lutando ali, e o campo de batalha era o coração do homem. Deus e o diabo estavam lutando ali, e o campo de batalha era o coração do homem, né? Isso é E totalmente teologia, aí cara. Isso é totalmente teologia. não, totalmente. O Dostoiévski é pura teologia. Tem uma hora que o Ivan Karamazov, lá no romance, que é o intelectual, né? Ele está dialogando com o Alyosha, que é o irmão religioso. E eles estão dialogando, falando sobre justamente a existência de Deus.
E aí vem, em determinado momento, uma fala do Ivan Karamazov, que é clássica, né? Que ele diz assim, mas se Deus não existe, tudo é permitido. Né? E aí o André Comte Faz o Sponville, Nietzsche também, né? o filósofo Sponville, ele vai dizer assim, ele vai pegar essa frase e vai dizer, pobre Dostoiévski, né? Que foi até um erro dele, porque não foi Dostoiévski que falou isso, foi o Ivan Karamazov que falou isso. Não Mas necessariamente é o que o não veio do Dostoiévski Nietzsche, não, pensa, né? Perão? Hã? Nietzsche também não falou essa frase? Não veio do Nietzsche, não foi por causa do Nietzsche, não, essa frase também? Na Nietzsche verdade, também tem essa essa frase, né? frase é dos irmãos Karamazov, né? A ideia, Nietzsche vai recuperar para além do bem e do mal, mas a frase dos irmãos Karamazov, do Ivan Karamazov. Sei. Aí o Sponville vai dizer assim, pobre Dostoiévski que precisou de Deus para ter uma moral, né? E porque aí é onde entra para o Sponville, ele diz que é possível ter uma ética imanente, não uma ética transcendente. Ele diz, porque se Deus não existe, nem tudo é permitido, porque nem tudo é permitido, porque no final das contas eu decido que nem tudo é digno de mim. Né? Então você não precisa de um olhar transcendental, né, do Deus, por assim dizer, para que a sua ética seja construída imanentemente. Mas isso é outra discussão. É só para a gente dizer Não, como eu sei, cara, relaxa. o Guimarães Rosa ele estimula esse tipo de reflexão. Essa reflexão é longa, ela é milenar, é uma tradição. A gente aqui, o café acabou, já não tem nenhum estímulo do café para pensar melhor, né? A água acabou, né? Então, enfim, acabou o combustível, não tem nem gasolina nem álcool, né? Então, essa discussão aí, ela vai se estender por muito Mas tempo, ela é meu amigo. boa, cara, ela é boa porque assim, É a gente tem ótimo. graças a gente tem esse respeito um pelo outro, então assim, nem é aquela coisa, o que falta hoje, né, cara? Afinal de contas, a gente tem a tese e a antítese e chegamos a uma síntese, né? O pior É. é que A hoje, pergunta de Tereza aqui, ó. Qual é o problema com o Dionísio que mais humano não é os dois? Os dois é essa a lição. É a síntese humana lá do Matraga, né? exato. É como O eu tava ser falando, humano né? é os dois, é a cor de Dionísio. Hoje principalmente nesse Brasil polarizado politicamente, todo mundo quer ter razão, cara, como a gente já conversou sobre isso. Todo mundo quer ter razão. Todo mundo quer. A É. tese discute com a antítese discute com a tese quer estar certa, a antítese quer estar certa, e ninguém chega a opinião, cara. Ninguém Agora chega a uma deixa eu jogar uma síntese. butada aqui, deixa eu jogar uma blague, uma brincadeira, para fazer um contraponto com o Guimarães Rosa, com toda essa angústia, essa agonia no sentido etimológico, né, de luta, né? Essa agon do Matraga. Aí chega um sujeitinho chamado Oscar Wilde com os seus paradoxos, né? E quando diz a melhor maneira de resistir, como é? De lidar, de vencer uma tentação é ceder a ela. Aí acaba com todo o processo lá do Matraga. Já pensou se o Matraga ouve o Oscar Wilde? Não teria A Hora e Vez de Augusto A Matraga. Talvez redenção, não não tivesse nem teria essa redenção, galera. né? Talvez não É, tivesse nem o Guimarães Rosa. verdade, cara, verdade. O problema é que ceder à tentação tem uma consequência grave, né? Esse é o problema É, também, claro. essa é a questão. Tentação é Mas boa, pegando um pouco tentação. do que a Eu Teresa entendi, eu falou, entendi. Tentação é é, gostosa, tentação é bom, pô. O pecado, quem não, disse que o claro, a gente pecado. tá brincando. Não, Mas isso que ela eu tô colocou brincando também, eu tô brincando também assim, só pra reforçar. Pecado é gostoso, cara. Pecar é bom. O problema é a consequência depois, essa é a questão. é, O problema é você, como é, quando o humano sai do carnal, já era, velho. você é livre para escolher, mas é escravo das consequências, né? O, mas isso que a Teresa colocou do Dionísio e do Apolo, os dois habitam, né? Os dois habitam no nosso espírito e tem que habitar, porque se a gente é só Apolo, a criação ela é dionisíaca. A criação não é só, né? Mas em boa medida ela é dionisíaca. A questão do romântico, da inspiração romântica, né? Do gênio e tal. Tem muito do dionisíaco. E, ao mesmo tempo, o Apolo é o que impede, é o que vai canalizar essa energia dionisíaca para que a criação ela continue acontecendo, senão a gente se dissolve. Se todo mundo fosse dionisíaco, você, nos seus próprios excessos, você se dissolve. Ninguém nunca constrói um projeto sendo apenas dionisíaco. É Uhum. preciso ter um quanto de Apolo para que os projetos tenham alguma consequência. Sem Apolo não é possível projeto. E sem Dionísio não é possível sequer a ideia de projeto.
Aí na teologia é a questão da natureza carnal, natureza espiritual. No caso, natureza que foi de Deus, né? No caso, resgatada na pessoa de Cristo, que nos transforma novamente em humanos. E a natureza que a gente deixou-se cair, né? Lá no Éden. Então, eu vi o que ele colocou aí, que a tentação, né? Isso é Pecado é um resistir à canalha. tentação. É um canalha, eu sei disso. Pecado é resistir à tentação, pois é. Então, assim, Eita, rapaz. é, é- a questão é que a gente tá, infelizmente, né? Esse ensino que eu falo porque aconteceu comigo. Hoje eu estou totalmente assim desconstruído e mais maduro nessa questão espiritual. Que tudo é o diabo, tudo é o diabo. Não, meu irmão, não é o diabo, não é você. Quem tá fazendo é você. Quem tem que resistir à tentação é você. Não, porque é o diabo não, cara, é tu, pô. Você Guimarães que é Rosa o, diz isso no Grande você que é Sertão o diabo de si Veredas. mesmo, né? Você que é o diabo de si mesmo, No entendeu? Grande Sertão Veredas, Guimarães Rosa diz, diabo, porque aí também é o Riobaldo tentando se convencer, porque ele sabe que se o diabo existir, ele está lascado. Ele fez o pacto nas veredas mortas. É, O diabo não pode existir para ele. Aí ele tenta se convencer, ele diz assim, diabo não existe não, o que existe é homem humano. Massa, porra. né? O Rosa é arretado, rapaz. Olha, um negócio desse é para encher esse negócio de café. Botar isso aqui, é devagarzinho. Você enlouquece com um bicho todo desse. Isso é um filho da mãe. É verdade. Tá bom, meu, vamos dormir, meu Vamos velho, tá na embora, meu hora. amigo. Bora. Deus é grande, o Adorei, viu, diabo nossa tem um metro. live. Olha que Cleiton colocou aí. Deus é grande e o diabo tem 1,80 m. Tá bom. Jean, tu tá delirando, vai dormir, vai. Vamos embora, minha gente. Perão, valeu, meu amigo. Muito obrigado pela força aí, Tchau, muito obrigado pela obrigado tua também. atenção. Foi Gente, massa, velho. Foi massa. meus amigos que estão por aí ainda, que massa a gente dialogar aqui. Pois é. Valeu, gente. Valeu, Tereza, Né? Jambo, os demais. Então tá. Brigadão. Foi muito Vamos bom. dormir. Um abraço, amigo. Deus abençoe vocês. Tchau, Valeu. tchau. Um abraço também. Tchau. Tchau, valeu. Tchau, tchau.